Aí pega teus 10 amigos mais próximos. Você acha que os 10 vão compactuar com esse sonho? Os 10 vão apoiar esse sonho? Não, mas de verdade, falar eles vão, claro. O problema é fazer. Então, quanto menos pessoas estiverem envolvidas com os sonhos que Deus colocou no teu coração, mais chance você tem de dar certo. É por isso que estratégia precisa envolver poucas pessoas e pessoas certas. Repete comigo, poucas pessoas, mais certas. Poucas pessoas mais certas. Quando eu sento, por exemplo, para fazer reunião da Conferência Destino, sabe quantas pessoas foi na reunião de organização? 4. Porque eu não vou abrir meu coração para quem não sonha comigo, para quem vai duvidar do que Deus colocou no meu coração, para quem não vai apoiar a linha estratégica que eu quero fazer. Mas o que Deus me falou não acontece se eu não monto uma estratégia. Eu tenho 1000 exemplos bíblicos para te dar de gente que Deus falou coisa e a pessoa fez tudo para dar errado, porque não montou uma estratégia para acontecer. Neemias foi diferente. Ele sai de noite, ele leva poucos homens, ele não conta a ninguém o que Deus propôs no seu coração. Ele chega para os amigos e fala assim: vocês 3 só, vem para mim, vem comigo. Fazer o quê? Te conto no caminho. Você não precisa saber agora. Nem tudo que Deus colocou no seu coração, quem está à sua volta precisa saber. Deus me deu uma palavra há 2 anos atrás. Thiago, nessa pandemia eu vou te usar para evangelizar e ganhar muitas almas importantes para Jesus. Eu falei, mas eu não sou evangelista, eu sou pregador. Eu me considero muito mais um professor, que está alinhado mais ao ministério de mestre, do que um evangelista. Falou, mas eu quero te usar nesse tempo para isso. Pronto, Deus falou, tá falado. Então o que eu precisava? De uma estratégia. E aí um testemunho que é público, o Thiago Nigro, primo rico, se converteu. A gente foi jantar junto há uns anos atrás. E Deus falou comigo, não esquece de evangelizar, não esquece de evangelizar, não esquece de evangelizar. Meu Deus, como é que eu vou evangelizar o ateu? O cara já tem tudo, já é rico, já é milionário, é ateu, não acredita em Deus, vou falar o que para ele? Aí Deus me deu uma estratégia. No meio do jantar eu falei, você sabia, você que fala de riqueza, que o lugar que mais fala de dinheiro e o homem mais rico que já passou pela terra está na Bíblia? Ele é mesmo, não sabia? Eu falei, então, você tem que ler a Bíblia, não é para religião não, é só para você entender os códigos financeiros da Bíblia. Ele tem? Eu falei, tem, lê Provérbios. Leu Provérbios, se converteu, pronto. Porque quem converte uma pessoa? Sou eu ou você? Quem convence do pecado da justiça é o Espírito? Você só precisa entregar uma estratégia para essa pessoa se aproximar da verdade. Quer casar? Quem é solteiro aqui? Gente, todo mundo é solteiro na igreja? Solteiros desesperados, quantos temos? Muitos. Crendo no milagre, né? No final vai ter oração dos desesperados. Vamos fazer. Ou seja, às vezes o que está faltando para você é uma estratégia. Quer ver, eu vou te contar uma coisa. Quando eu me apaixonei pela Janine, minha esposa, ela tinha 15 anos de idade, eu tinha 21. Então, as coisas que a gente gostava eram muito diferentes. Então eu tive que montar uma estratégia para parecer legal para ela. Porque eu não era legal para ela quando a gente começou a namorar. Eu queria falar de trabalho, eu queria falar de casamento. Você imagina que no primeiro dia que a gente saiu junto para lanchar no McDonald's, eu cheguei para ela e falei assim, você sabe que a gente vai casar? Ela, meu Deus, que casar, gente? Eu tenho 15 anos e tudo. Eu falei, gente, eu acho que eu falei demais. Aí, só que eu já tinha falado. Ela tentou desmanchar comigo. Falei assim, mãe, um menino que eu comecei a namorar hoje já falou que quer casar comigo. Por quê? Eu tinha, para 21, para 22 anos, eu estava pensando já em construir uma família. Né? E ela não, ela está começando a vida. Então eu tive que voltar e comecei a ir para Hopi Hari, andar de montanha-russa. Imagina eu. Ia para o cinema, lanchinho no McDonald's todo dia. Ou seja, porque eu tive que montar uma estratégia para ser agradável, para fazer parte do mundo dela, até ela me conhecer e eu conhecê-la, e aí sim a gente decidir se a gente ia dar seguimento ao casamento, ao namoro até casar. E graças a Deus estamos aí, 17 anos, 4 filhos, né? Povoando a terra. E uma coisa que eu tenho reparado é que a maioria das pessoas, elas não criam uma estratégia porque elas são muito emocionais. Ou são muito espirituais, são 2 erros. O muito emocional e o muito espiritual. O que é o muito espiritual? É do lado pejorativo da palavra muito espiritual. Ele acha que tudo Deus vai fazer para ele.
Então ele passa em frente a um terreno perfeito para construir sua casa ou seu empreendimento. Você olha, esse terreno vai ser meu em nome de Jesus, ótimo, profetiza mesmo, tá? Eu também creio no poder da fé. Mas lá a pessoa não faz nada para comprar aquilo, só fica orando. E oração não compra terreno, o que compra terreno é dinheiro. Não sei se você percebeu. A oração desata um poder que, se você trabalhar, empreender e tiver uma estratégia, vai dar dinheiro para comprar aquilo, amém? Então, as pessoas, elas têm fé. As pessoas querem uma coisa, mas elas, por serem muito emocionais, ou seja, isso não é para mim, emoção do lado negativo, né? Isso não é para mim, eu não nasci para isso. Ou por serem muito espirituais, se for de Deus, Ele vai me dar. Elas não conseguem criar uma estratégia para alcançar aquilo que dizem que tanto sonham. Você tem que lembrar que a partir do momento que você diz que serve a Deus, quem é que confessa publicamente que serve a Deus? Alguém quer confessar publicamente que serve a Deus? 4 pessoas, isso aqui é uma igreja evangélica, vocês sabem, né? Eu estou com medo porque 7 pessoas levantaram a mão. Será que temos tantos visitantes aqui? Quem aqui está visitando hoje? Veio visitar? Ah, entendi, todo mundo. Agora eu entendi, só tem 7 pessoas da igreja. Ou seja, quem aqui confessa que serve a Deus? Deixa eu te dar uma boa notícia, se você serve a Deus, os pensamentos positivos, os sonhos que entram no teu coração, é Ele colocando em você. E às vezes você sonha muito alto, você fala, gente, eu estou sonhando muito alto. Não é que você está sonhando muito alto, é que Deus está te mostrando o futuro. Você precisa ter fé e estratégia para colocar isso para fora agora. Então abre comigo a sua Bíblia, no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 12. Aqui nós vamos ler uma história muito famosa, eu vou me deter só em um versículo, porque a história é grande. Mas Neemias era o copeiro, o sommelier do rei Artaxerxes, lá na Babilônia. Ou seja, o império que destruiu Jerusalém levou cativo alguns judeus. Alguns dentre eles serviam um palácio, e um deles chamava-se Neemias. Neemias era o homem que provava o vinho do rei, era o homem que servia direto o rei. E um dia o rei percebe que ele está triste. Neemias deve ser uma pessoa tão simpática, tão feliz, que quando ele não estava bem, o todo-poderoso rei percebia, esse cara não está bem hoje. Perguntou, Neemias, o que está acontecendo? Ele falou assim, como eu estarei feliz, Senhor, se a cidade onde eu fui criado, a cidade dos meus pais está destruída, suas portas pegaram fogo? E o rei perguntou para ele, o que você quer me pedir? Ele falou assim, o meu Deus colocou no meu coração. Por isso que tem sonhos na sua vida que você acha que são seus, mas é Deus colocando no seu coração. Colocou no meu coração que eu vou reconstruir essa cidade. Eu propus no meu coração reconstruir essa cidade. E aí o rei falou assim, tá bom, pode ir. Pode ir, só me diz quando você volta. A primeira coisa que ele pede para Neemias é um prazo. E quem está emocionado não dá prazo. Fala assim, não, é quando Deus quiser. Não, quando Deus quiser não, quero um prazo. Neemias deu prazo para ele. A segunda coisa que prova que Neemias não estava nem emocionado, nem muito espiritual, é que ele fala o seguinte, tá bom, mas já que você deixou, me dá cartas para eu passar permissões para eu passar de reino em reino, e também permissões para eu tomar madeira na floresta com as pessoas que liberam as madeiras, porque eu preciso de tudo isso para reconstruir. O rei foi e deu para ele. Ele chega em Jerusalém, e aí acontece o versículo 12. Ele já está com tudo no coração para colocar em prática o que Deus colocou no coração dele. Ele consegue, por causa de uma estratégia, chegar a Jerusalém, pegar as madeiras e tudo que ele precisava, conseguiu a folga lá no trabalho dele como copeiro do rei para voltar para Jerusalém para reconstruir. Só lembrando que o final dessa história, em 52 dias, ele vai deixar de ser copeiro e vai virar rei de Jerusalém, vai virar governador de Jerusalém, perdão. 52 dias antes de virar governador da cidade santa, ele estava servindo mesa para os outros. Não reclama da tua realidade, porque uma estratégia em poucos dias pode mudar você de função. E diz assim, eu me levantei à noite, eu e alguns poucos homens comigo. Repete comigo, poucos homens.
não contei a ninguém, não contei a homem algum o que meu Deus havia posto no meu coração para fazer em Jerusalém. Repete comigo, não contei a ninguém. Nem havia qualquer animal comigo, salvo aquele que eu montava. Aqui tem muita informação preciosa. Aqui revela muito da nossa vida e das estratégias que Deus colocou na vida de Neemias. É impressionante. É que a gente lê a Bíblia, a gente não entende as coisas, a gente passa para o próximo versículo, a gente não entende uma palavra, a gente não para pensar, meditar. Sabe o que quer dizer a palavra meditar? Imaginar. A gente lê a Bíblia, pronto, li hoje 3 versículos, estou salvo, graças a Deus. Meditar é você imaginar, você tem que ter tempo para imaginar as coisas. Caramba, como é que foi Neemias passando por essa floresta, pegando as permissões, com que roupa, que tipo de roupa ele devia estar usando? Quando chegou em Jerusalém, ele estava com medo? Será que estava frio? Quando você começa a imaginar a palavra, você está meditando e Deus começa a falar contigo na meditação da palavra. Então, vamos imaginar o seguinte aqui no versículo 12. Primeiro, ele se levantou à noite. Por que não de dia? Você vai reparar que toda a estratégia de Neemias tinha a ver com pouca gente, poucas palavras e sem chamar atenção. Se você não quer chamar atenção, você sai de noite, não de dia. De dia todo mundo te vê. De dia todo mundo sabe para onde você está indo. Neemias sai de noite porque ele não queria que as pessoas soubessem para onde ele estava indo. Segundo, ele falou, levei poucos homens comigo, porque para os principais e maiores projetos da tua vida, quanto mais pessoas estiverem envolvidas, mais chances tem de dar errado. Por quê? Porque quanto mais pessoas estão envolvidas, mais pessoas não compactuam com a mesma motivação e com o mesmo coração que você tem. Pega teu maior sonho aí agora, imagina. Aí pega teus 10 amigos mais próximos. Você acha que os 10 vão compactuar com esse sonho? Os 10 vão apoiar esse sonho? Não, mas de verdade, falar eles vão, claro. O problema é fazer. Então, quanto menos pessoas estiverem envolvidas com os sonhos que Deus colocou no teu coração, mais chance você tem de dar certo. É por isso que estratégia precisa envolver poucas pessoas e pessoas certas. Repete comigo, poucas pessoas, mas certas. Poucas pessoas mais certas. Quando eu sento, por exemplo, para fazer reunião da Conferência Destino, sabe quantas pessoas foi na reunião de organização? 4. Porque eu não vou abrir meu coração para quem não sonha comigo, para quem vai duvidar do que Deus colocou no meu coração, para quem não vai apoiar a linha estratégica que eu quero fazer. Mas o que Deus me falou não acontece se eu não monto uma estratégia. Eu tenho 1000 exemplos bíblicos para te dar de gente que Deus falou coisa e a pessoa fez tudo para dar errado, porque não montou uma estratégia para acontecer. Neemias foi diferente. Ele sai de noite, ele leva poucos homens, ele não conta a ninguém o que Deus propôs no seu coração. Ele chega para os amigos e fala assim, olha, vocês 3 só, vem para mim, vem comigo. Fazer o quê? Te conto no caminho. Você não precisa saber agora. Nem tudo que Deus colocou no seu coração, quem está à sua volta precisa saber. Porque deixa eu te falar uma coisa, o diabo, ele não lê nosso pensamento e não escuta o que Deus fala com a gente. Ele só descobre e começa a armar armadilha para tirar aquilo de você quando você conta para os outros. Então o inimigo, que é o nosso adversário, não é o adversário de Deus, ele é o nosso. O diabo serve as palavras de Deus, Deus dá uma ordem e fica parado. Mas nosso ele é inimigo, nosso ele é adversário. Ele fica olhando para a tua boca para saber o que você vai falar, para entender para onde você está indo. Ele não consegue ler tua mente. Ele não consegue ver o que Deus está colocando no teu coração. Você tem que falar para ele entender. Aí Deus falou um negócio no teu coração hoje, amanhã você está falando, você está sabendo? Olha, Deus falou que eu vou para as nações, falou que eu vou casar em 2 anos. Aí o inimigo começa a traçar toda a estratégia. Se você não fizer estratégia, sabe que o inimigo está fazendo para tirar o que Deus te deu. Você não faz estratégia, mas o teu adversário faz. Ah, falou que vai casar em 2 anos, começa a botar um monte de tentação que nem tinha antes, começa a botar um monte de pensamento na tua mente que nem tinha antes, começa a botar um monte de barreira, uma oportunidade para você ir para um outro estado que vai te afastar de tudo que era de Deus na sua vida. Mas Neemias foi inteligente, nem para quem estava do lado dele ele contou. Ele falou, eu te falo no caminho. Nós vemos outras histórias dessa na Bíblia. Deus fala para Abraão em Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Deus não podia mostrar para Abraão, porque sabia que Abraão ia falar. Falou, vai no caminho que eu te mostro.
Tem coisas que não dá para revelar no início, tem que revelar durante o processo, durante a caminhada. Porque as pessoas não têm estrutura emocional para guardar certos segredos. Não é que são fofoqueiros, não. Tem gente que é fofoqueiro, mas tem gente que só não tem estrutura emocional para guardar o teu segredo, o teu sonho. Ela não consegue lidar com isso. E por que a gente conta para os outros? Porque a gente também não tem estrutura emocional. Baseado nas nossas feridas da infância. Baseado nas nossas mazelas emocionais, de como nossos pais criaram. A gente cresce com necessidades de aceitação extrema, a gente cresce com complexos de rejeição, e aí quando Deus fala alguma coisa pra gente quer falar pros outros pra gente se sentir bem, pra gente provar pros outros que a gente é especial, tanto que Deus me falou, a gente é isso, a gente é aquilo, só que aí você está frustrando todo o projeto divino na tua vida, porque não segura a emoção e conta as coisas fora de tempo. E deixa eu te falar uma coisa muito importante, vai ser muito duro para você servir a Deus sem curar suas emoções primeiro. Porque Deus vai te falar coisas e você, por causa das tuas emoções, vai estragar o que Ele está falando. Deus é perfeito, Ele fala somente o que você precisa, Ele fala no tempo que você precisa, e se não acontece é porque você não teve maturidade para pegar essa palavra, criar uma estratégia e realizar com fé. E Neemias fez algo impressionante, reuniu pouca gente, não contou a ninguém o que Deus havia posto no seu coração, e também não havia nenhum animal consigo, a não ser aquele que ele montava. O que isso quer dizer? Ele não chegou com estardalhaço, ele não chamou atenção. Naquela época, quem tinha animal, muitos animais chamavam atenção. É igual você chegar na igreja hoje aqui com 4 Ferraris, todo mundo vai querer saber quem é você. Nessa época aqui, 3.000 anos atrás, 3.000 e poucos anos atrás, chegava com 5, 6 jumentos, falou, que é esse cara aí? Então ele vai com um animal só, ele não quer chamar atenção. Tem gente que adora chamar atenção e por isso os seus sonhos são frustrados. Tem gente que nem está ganhando dinheiro de verdade, já está postando na internet que está alugado. Olha a bênção, mostrando a casa alugada, não comprou, mas está mostrando como se fosse sua, ou seja, você mesmo está se prejudicando. Porque você está chamando atenção, você está chegando com um monte de animais, em vez de chegar com um quietinho. Quanto menos atenção você chama, mais chance você tem do sonho que Deus colocou no seu coração se realizar. E por que a gente chama atenção, conta tudo para todo mundo e anda com um monte de gente ao invés de andar com poucas pessoas certas? Porque nós não temos estrutura emocional para fazer e para criar essa estratégia. Porque a gente quer estar com muita gente para se sentir aceito, a gente quer contar para todo mundo para se sentir importante, e a gente quer chamar atenção para resolver nossos complexos de aceitação, rejeição e tudo que a gente passa, e passou. Então, por causa disso, o Espírito Santo nos revela uma coisa e a gente não consegue cumprir. Deus nos dá uma palavra e a gente fica afobado. A gente não consegue ter sobriedade espiritual e emocional para criar uma estratégia em cima do que Deus te falou. Se você tem uma palavra de Deus, você já tem tudo. Só que agora isso precisa virar realidade. Eu tenho algumas palavras de Deus na minha vida, de coisas que ainda não aconteceram. Então, quando eu faço as minhas reuniões estratégicas com a minha equipe, eu falo, gente, lembrando que essas duas coisas aqui Deus nos prometeu e ainda não aconteceu. Mês que vem a gente estreia para todos os Estados Unidos, em canal aberto nos Estados Unidos, um programa de TV. Vai ser um café com destino em espanhol para todos os Estados Unidos. Para o público latino, são 70 milhões de latinos nos Estados Unidos. Eu recebi uma palavra. Deus propôs, Deus colocou no meu coração que isso iria acontecer. E eu fiquei esperando um sinal. Uma vez eu estava numa reunião, conversando lá na América, um rapaz, você soube que o fulano, aí ele falou o nome de um americano, de um empresário, grande empresário americano que eu conheço, ele falou, o fulano agora é o novo diretor da rede de TV tal nos Estados Unidos. Eu falei, pronto, eu vou montar uma estratégia para me reaproximar dessa pessoa. E aí peguei um avião, fui até a cidade dele, marquei um café, conversamos, mostrei o café com destino para ele. Antes de eu propor, ele falou assim, você sabe que é de Deus você ter vindo aqui, né? Porque eu tenho acompanhado esse programa e é isso que a gente está precisando na nossa TV. Eu falei, então. Eu falei, mas eu tenho uma notícia para você. Ele falou, qual é? Eu falei, eu não posso pagar, né? Eu espero que Deus tenha tocado no teu coração de forma completa. Se for parcial, não serve. E ele falou, não. Por um ano, a nossa TV é sua.
Você vai ter 2 programas semanais para todos os Estados Unidos. Aí eu liguei para a Janine, falei, Janine, você vê, quando Deus fala, Ele cumpre, mas sempre exige de nós uma estratégia. Eu podia atrasar mais 2 anos esse projeto se eu não tivesse criado uma estratégia, se eu não tivesse saído do meu lugar. Gasto um dinheiro de passagem para ir até a cidade dele, que eu ia gastar com qualquer outra coisa. Deixa eu falar uma coisa, o dinheiro que você não gasta com as estratégias dos teus sonhos, você vai gastar com qualquer outra coisa, tá? Se tem uma coisa que a gente gasta sem dó é dinheiro. Não vou dar esse dinheiro que não para a igreja, de oferta, ou então para investir no meu sonho, para investir no meu propósito, porque vai que eu preciso. Vai precisar mesmo. Vai. Do nada veio uma gripe, você precisa do remédio, que justamente custa o dinheiro que era para você investir no teu propósito. E se estivesse vendo no teu propósito, não tinha ficado resfriado. É impressionante. O dinheiro vai embora de qualquer jeito. Então eu falei, não, eu quero criar uma estratégia para alcançar o que eu quero, não, aquilo que Deus propôs no meu coração. É aqui que está o diferencial. Porque muita gente tem fé, monta estratégia, tem as 2 coisas. Fé e estratégia não alcança porque quer fazer o que quer e não o que Deus colocou no coração. Então, eu quero um monte de coisa. Mas a minha prioridade de fé e estratégia são as coisas que Deus propôs, que Deus colocou no meu coração. Neemias não estava indo reconstruir Jerusalém porque queria ser pedreiro. Ele não queria mudar de profissão. Estou cansado de ser copeiro, quero virar pedreiro. Não, ele tinha uma palavra para fazer aquilo. Ele nunca trabalhou com obra, ele nunca trabalhou com construção. Neemias fez tudo certo. Foi com pouca gente, não contou para ninguém e chegou sem chamar atenção, só com um animalzinho. Ainda assim, os inimigos se levantaram. A Bíblia diz aqui nos versículos seguintes que levantou-se 2 homens, Sambalat e Tobias, e fizeram de tudo para atrapalhar, distrair e minguar as forças de Neemias. Tiago, então se eu fizer tudo certo, ainda assim vai ter inimigo, ainda vai ter contrariedade? É claro, você está no planeta Terra e no mundo teremos aflições. Só que se você não tivesse feito tudo certo, o número de inimigos você não aguentaria. Então para que a gente quer fazer tudo certo? Para diminuir o número de inimigos. Por exemplo, quando Deus me dá uma vitória, dificilmente eu vou postar. Porque você que ama meu ministério pode celebrar comigo. Mas 10.000 pessoas vão ficar me odiando por aquela vitória. Então, para proteger o coração das pessoas, para que elas não pequem por causa disso, e também para que eu não levante inimigos, eu prefiro não postar certas coisas. Existem outras coisas que você precisa fazer por causa ou da tua profissão, você precisa mostrar os números que você alcançou na tua profissão, ou o diploma que você ganhou, e tudo. Aí tem coisa que é inevitável, vai ter que postar, vai ter inimigo, vai ter opositor, mas não tem jeito, tem que fazer. Mas tem muita coisa que dá para evitar. Neemias podia ter chegado com 4 burrinhos, mas chegou com 1. Estou falando burrinho, aqui diz animal, né? Suponho eu que seja um burrinho. Ele podia ter contado para 10 pessoas, contou para poucas. As estratégias de Neemias não só fizeram o sonho se realizar, porque ele reconstruiu Jerusalém, mas atraíram poucos inimigos. Mas esses poucos deram trabalho. Imagina se fossem muitos. Às vezes você não consegue realizar os sonhos da tua vida porque são tantos inimigos, é tanta gente falando de você, é tanta gente torcendo para dar contra, é tanta gente jogando palavras contra o que você está sonhando, que você não aguenta. Mas se você parar para pensar, como é que essa pessoa chegou até isso? Como é que essa pessoa soube dos teus sonhos? Como é que ela soube do teu projeto? Com as redes sociais, as pessoas agora alopraram, elas não estão só contando seus sonhos, não, elas contam seus problemas, suas debilidades, mostra o que meu marido hoje, não sei o que, contando a vida, abre intimidade para todo mundo. Como é que está a vida espiritual dessa pessoa? A vida espiritual dessa pessoa não deve estar fácil. Porque o mundo espiritual se move justamente por palavras e por aquilo que você revela. Imagina se tudo que acontecesse de bom ou de ruim na minha vida eu ficasse mostrando. Estava perdido. Se o mundo espiritual para mim já é agitado, a gente tem que orar e jejuar todo dia, tem equipe de intercessão, eu oro todo dia, aciono a equipe de intercessão todo dia, e faz jejum, e faz não sei o quê. Para a gente ter algumas vitórias, é muita batalha. Imagina se eu ficasse mostrando tudo, se eu ficasse revelando todos os sonhos, todos os projetos. O meu conselho nessa noite é: equilibra a tua vida emocional, para quando Deus colocar algo no seu coração, você saber como realizar isso com estratégia.
Você precisa ser muito mais estratégico, estratégica a partir de hoje. Quer casar? Peça estratégia a Deus. Quer crescer a sua empresa? Peça uma estratégia a Deus. Você quer avançar no ministério? Peça uma estratégia a Deus. Você quer ser uma pessoa melhor, para tratar as pessoas melhor? Peça uma estratégia a Deus. Agora, só peça estratégia para aquilo que Ele colocou no seu coração. Tiago, quando é que eu sei que é um projeto meu e quando é um projeto de Deus? Quem tem essa dúvida? Quando é um projeto seu, quando é um projeto de Deus? Como é que eu sei isso? 4, 5, 6 pessoas. Então, para essas 6 pessoas, escuta a resposta. É muito simples. É muito fácil saber. Todo projeto teu, impressionantemente, só você se dá bem. Todo projeto de Deus, você trabalha para os outros se dar bem. Só que quando os outros se dão bem através do teu trabalho, essas pessoas que se deram bem te colocam para governar todo aquele projeto. Foi o que aconteceu com Neemias. Ele não estava reconstruindo Jerusalém para ele ter uma casinha ali. Ele estava reconstruindo Jerusalém para que as pessoas tivessem uma cidade para viver. Mas quando aquela cidade foi reconstruída, o povo se reuniu e falou: Neemias governará sobre nós.